Olá pessoal, hoje em dia um dos assuntos mais falados está sendo o racismo e por isso resolvi gravar um vídeo sobre isso. Para isso, quero fazer um pequeno experimento com vocês. Observe essa figura. Imagine que a linha de baixo dos pontinhos é a geração atual. A segunda linha, de baixo para cima, é uma geração anterior. A terceira é uma geração anterior a essa segunda, e assim por diante. Vamos ver quem são os antepassados diretos deste sujeito número 1. Fazemos isso sorteando com 2 dados de 6 lados. No caso, eu tirei 4 e 6. Quer dizer, ele é filho dos indivíduos 4 e 6 da geração anterior. Vou deixar anotado aqui que esses indivíduos 4 e 6 são antepassados do indivíduo 1. Agora vamos ao indivíduo 2. Lanço os dados e eu tirei 3 e 2. Então, na geração anterior, o indivíduo 3 e o indivíduo 2 são antepassados do indivíduo 2 da geração atual. O próximo é descendente do 1 e 3. O próximo é descendente dos indivíduos 4 e 1. O próximo é descendente do 5 e 6. E o último da geração atual é descendente do 3 e do 6. Como já deixei anotado quais são os descendentes de cada indivíduo dessa segunda linha, vamos fazer a mesma coisa para a terceira linha, para sabermos quem são os descendentes desses indivíduos da terceira linha. Observe, este indivíduo, o primeiro da segunda linha, é um antepassado do 3 e do 4 da geração atual. Então, seus antepassados também vão ser antepassados do 3 e do 4. No caso desse sorteio, tirei 5 e 2. Então, ele vai ser descendente do indivíduo 5 e do indivíduo 2 da linha anterior, e esses indivíduos são antepassados também do indivíduo 3 e 4 da geração atual. O próximo é descendente do 2 e do 1, então já vou deixar anotado também que esses indivíduos são antepassados do 2 da geração atual. O próximo é filho de 5 e 4, o próximo de 4 e 2, esse quinto de 3 e 2, e o último dessa geração é filho de 3 e 5. Agora, note que, como o quinto elemento dessa geração, na terceira linha, de baixo para cima, é um antepassado de todos os indivíduos da geração atual, troquei os números pela letra T. Já o sexto indivíduo não deixou descendentes, então vou representá-lo com a letra N de nenhum. Próxima linha. O primeiro indivíduo é filho de 3 e 4. O segundo é filho de 4 e 1. O terceiro é filho de 3 e 5. O quarto é filho de 1 e 3. O quinto é filho de 1 e 2. E o sexto é filho de 1 e 5. Perceba que a cada linha só estou anotando quem são os descendentes de cada um dos indivíduos. Se o indivíduo da próxima linha já
é um antepassado do 1, por exemplo, o da próxima linha também vai ser um antepassado do 1. E assim podemos perceber que estamos acumulando pessoas a cada geração anterior que são antepassados de todos os indivíduos da geração atual. Perceba também que se um indivíduo já é um antepassado do 2 e o seu antepassado também já é antepassado do 2, eu não vou anotar, logicamente, o 2 duas vezes. Se alguém é antepassado de todos e é filho de alguém que já é antepassado do 3 e do 4, obviamente que esse cara vai ser antepassado de todos. Próxima linha. O primeiro é filho de 6 e 2. O segundo é filho de 5 e 4. O terceiro é filho de 5 e 6. O quarto é filho de 1 e 5. O quinto de 2 e 4. E o sexto de 6 e 3. Próxima linha. O primeiro de 4 e 5. O segundo de 1 e 5. O terceiro de 1 e 2. O quarto de 5 e 4. O quinto de 1 e 6. E por fim, o sexto dessa geração é filho de 1 e 5. Agora vamos combinar alguns nomes para que tenhamos certeza de que todos estamos falando a mesma língua. Esta segunda geração, antes da geração atual, é a geração que tem o primeiro ancestral em comum, ou seja, um indivíduo que é um ancestral de todos que estão na geração atual. A quinta geração, anterior à geração atual, vai ser a primeira geração idêntica, ou seja, todo mundo daquela geração ou não tem descendentes na geração atual ou todos são descendentes dele. E é claro que isso tem tudo a ver com matemática. Um estudo publicado pela Universidade de Yale foi proposta a seguinte fórmula. Primeiro, vamos nomear as variáveis. N será a população da geração atual. Tn é o número de gerações até o primeiro indivíduo comum. O primeiro indivíduo comum é aquele que é ancestral de todos os indivíduos da geração atual. A fórmula é a seguinte: 2 elevado a Tn é igual a n, ou, se você está familiarizado com o logaritmo, log de n na base 2 é igual a Tn. Os pesquisadores também sugerem o n. N continua sendo a população da geração atual. E o n é o número de gerações até a primeira geração idêntica. Então, Tn é o número de gerações até o primeiro ancestral comum e o n é o número de gerações até a primeira geração idêntica. É aquela geração onde todos os indivíduos ou não têm nenhum descendente na geração atual ou todos são descendentes dele. A fórmula em si é bem simples. 1,77 vezes Tn. Vamos aplicar isso para o nosso experimento com uma população, na geração atual, de 6 pessoas. Então, log de 6 na base 2 é igual a 2,58. Ou seja, entre 2 ou 3 gerações, haverá o primeiro ancestral comum. Foi o que observamos. 2 gerações anteriores, ocorre o primeiro ancestral
comum. A segunda fórmula, o n igual a 1,77 vezes Tn. Como Tn é 2,58, 1,77 vezes 2,58 é igual a 4,58. Ou seja, alguma coisa entre 4 e 5 gerações anteriores. No nosso experimento, isso aconteceu na quinta geração anterior. Aconteceu a primeira geração idêntica. Vamos fazer de brincadeira o mesmo com toda a população mundial, cerca de 7 bilhões 700 milhões de habitantes. Log de 7 bilhões 700 milhões na base 2 é aproximadamente 32,8. Então, 32 ou 33 gerações anteriores. Isso dá cerca de 1.100 anos. Então, 1.100 anos atrás, viveu alguém que é o ancestral de todo mundo que está vivo hoje. Uma única pessoa. Se pegarmos a segunda fórmula e aplicarmos a esses 32,8 gerações, obtemos aproximadamente 58 gerações, algo entre 1900 e 2000 anos atrás. Lá, há 2000 anos atrás, todo mundo que deixou descendentes até hoje é um ancestral de todo mundo vivo hoje. Ou seja, todo mundo vivo hoje é descendente de todo mundo vivo há 2000 anos atrás. Essa questão da geração idêntica é um pouco óbvia se você parar para pensar. Este é você. Você tem 2 pais. Eles tinham 2 pais. Cada um deles tinha 2 pais e assim por diante. Tome agora a população mundial no passado. Ela foi aumentando no decorrer do tempo. Se você considerar então que seus antepassados a cada geração crescem numa ordem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 triavós, 32 tetravós e assim por diante. E a população mundial do passado para o futuro vem crescendo. Uma hora é óbvio que todos os indivíduos vivos numa determinada época são relacionados a você. É claro, este modelo tem uma série de problemas. Não estamos considerando puladas de cerca. Seu ancestral se encontra com a outra pessoa. Assim, ao invés de 4 avós, você poderia ter apenas 3. A população mundial também vem crescendo, mas não numa forma linear. No nosso modelo, utilizamos uma população constante ao longo do tempo. Não consideramos também o costume de várias culturas de um indivíduo ter vários parceiros ou parceiras. Na verdade, acho que uma mulher ter vários parceiros, eu não me lembro de nenhuma cultura que seja assim. Mas podemos com muita frequência encontrar homens com várias parceiras. Talvez eu faça algum dia um vídeo sobre isso. A questão é que também não consideramos a impossibilidade da mudança de classe, a migração de pessoas pelos continentes. Mas se você considerar tudo isso nesse estudo de Yale, podemos especular uma data entre 500 e 3.000 anos atrás. Isso, na verdade, é bem recente, considerando que a humanidade adquiriu traços modernos há 50.000 anos atrás. Em anos até a primeira geração idêntica, temos cerca de entre 4.000 e 7.000 anos atrás, que também é bem recente. Então, a conclusão que se chega é que, na história recente, mais recente do que as pirâmides do Egito, existiu uma pessoa que é ancestral de todos os que estão vivos hoje. Bom, podemos dizer assim que somos todos parentes. Ok, falar sobre racismo desta forma pode parecer um pouco simplista. É uma questão muito mais complexa do que isso. Estou querendo mostrar que não tem sentido falar sobre uma raça superior ou uma raça inferior. Nós somos todos da raça humana e temos todos um único ancestral
comum. A matemática mostra isso, assim como a genética. Mas já que é uma questão delicada, muito complicada, principalmente se você é uma pessoa que nunca sofreu discriminação, se você está aqui é porque é dono de uma cabeça que pensa. E como dono de uma cabeça que pensa, você está sempre disposto a aprender. Então, aqui na descrição estão alguns canais que abordam com mais propriedade essas questões. Obrigado e até a próxima.